Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Manuel Cabogueira, nosso convidado e figura indigitada para a administração da ANACOM, a quem agradeço a sua exposição inicial. Eu vou dividir a minha, a minha audição em 4 temas. Um tema primeiro sobre a constituição e o funcionamento do Conselho de Administração. Outro tema, o segundo tema, sobre a independência do regulador e o seu relacionamento com o sector. Um terceiro tema, eminentemente, sobre a gestão interna da Casa. E um quarto tema sobre os grandes assuntos e os grandes desafios da regulação do sector das comunicações eletrónicas e serviços postais. Naturalmente que esses temas irão estender-se ao longo do tempo disponível nas diversas rondas que temos previstas. Bom, começando pelo Conselho de Administração, sabe que vai integrar um Conselho de Administração cuja maioria, 3 em 5 dos elementos, é constituída por 3 pessoas com historial forte de estreita dependência hierárquica, o que significa que a decisão colegial, desse ponto de vista, é algo que nos suscita dúvidas, suscitou-nos dúvidas a quando a indigitação do último elemento do Conselho de Administração, e a pergunta que lhe faço é, nesta matéria, como é que nos pode vincar a capacidade da sua independência num Conselho em 5, em que 3 pessoas estão profunda, histórica e hierarquicamente ligadas? A segunda pergunta que lhe faço no âmbito do funcionamento tem a ver com aquilo que disse na sua exposição e que tem a ver com também a decorrência de algo que está na nova Lei de Comunicações Eletrónicas, é como é que pensa dar corpo à avaliação do impacto das medidas regulatórias conforme está estabelecido na própria Lei de Comunicações Eletrónicas. Quer dizer, objetivamente, qual é a sua estratégia para dar corpo a este requisito? Em matéria de independência do regulador e o relacionamento com o sector, queria ouvi-lo pelo seguinte. Atualmente a ANACOM tem um estatuto legal de enquadramento que rege o seu funcionamento, o seu posicionamento, e vimos aqui recentemente o Sr. Ministro das Infraestruturas dizer que aponta que pode eventualmente vir a chamar ao Governo algumas das competências que neste momento estão estatutariamente atribuídas à ANACOM. E a pergunta que eu lhe faço é se concorda com isto e se acha que isto é benéfico e se achar que é, nos diga quais estas valências que entende que o Governo pode chamar a si, retirando este papel à ANACOM. Outra questão que me parece muito importante tem a ver com o clima e com o diálogo com o sector da ANACOM. É profundamente conhecido no sector que este Conselho de Administração, na pessoa particularmente do seu Presidente, criou um clima que, porventura, suscita uma litigância em várias dimensões que não era hábito e que, no nosso entendimento, este relacionamento crispado não é bom para o sector, não é bom para o relacionamento da entidade reguladora e, por conseguinte, não beneficia, do nosso ponto de vista, o país. E a questão que lhe pergunto é, entende que pode ter mais-valia à semelhança do que faz o regulador americano, por exemplo, haver uma auscultação pública prévia, quer ao sector, quer aos players, quer às associações, antes das tomadas de posições e decisões da ANACOM que impactem fortemente o sector, abrindo o diálogo, abrindo uma postura de colaboração e de cooperação que, do nosso ponto de vista, manifestamente não existe atualmente. Sobre a questão da gestão interna e que interliga com aquilo que é a nossa avaliação da posição e do exercício deste Conselho de Administração. Nós recebemos, Grupo Parlamentar do PSD, há pouco tempo, a Comissão de Trabalhadores da ANACOM e, de facto, aquilo que nos foi relatado tem dimensões que nos deixaram extraordinariamente perplexos e preocupados. Aliás, num relatório de satisfação global interna, note que de 1 a 5 a avaliação global foi 2,7, sendo que proporcionalmente a resposta que mais ocorreu foi neutra, que se percebe porquê. E a pergunta que lhe queria exatamente colocar é, pela experiência que tem na administração pública do seu passado, em particular naquilo que é o relacionamento com os colaboradores e, em particular, o sistema de avaliação de desempenho, qual é a sua visão para a organização? Há
um afastamento e digamos, um deslizar, um fugir àquilo que são os objetivos plasmados no plano estratégico da ANACOM, que aliás tive oportunidade na última audição do Sr. Presidente de vincar, e de facto verifica-se que, ao contrário do que acontecia até 2016, a ANACOM não tem um plano plurianual rigoroso daquilo que são as suas ações e faz uma calendarização de objetivos quase anuais. Isto para já não falar que em todo o plano a ANACOM avalia-se por 2 indicadores, sendo um deles perfeitamente equívoco, óbvio. E, portanto, queria ouvi-lo se entende que ter uma análise de execução daquilo que é o compromisso de uma entidade reguladora com base em somente 2 indicadores, se lhe parece razoável para qualquer entidade pública, em particular uma desta relevância. Outra questão que também lhe gostava de colocar, que tem agora a ver com os temas da regulação nas comunicações eletrónicas e nos serviços postais. Perguntava-lhe, genericamente, quais são os grandes desafios para o sector em Portugal nos próximos anos e objetivamente, perceber também se entende, por exemplo, dada a sua experiência na Autoridade da Concorrência, como entende o Sr. Presidente da ANACOM, que grande parte dos problemas do sector advêm da questão das fidelizações, ou se entende, pela sua experiência, que este problema de concorrência e de pricing de mercado vai muito além, é muito mais complexo do que meramente o tema das fidelizações. Para terminar, nesta ronda, ainda gostava de o ouvir sobre o papel específico do sector, que é também do âmbito da regulação da ANACOM, que é o sector postal. Vimos, no cair do pano da última legislatura, o Governo a esvaziar completamente a ANACOM da sua missão sobre o serviço postal. Sabemos do estado lastimável do serviço postal e de correios em Portugal. E a pergunta que eu lhe faço é, no quadro regulamentar, que já não é da ANACOM, o Governo retirou no cair do pano, no último dia da anterior legislatura, esses poderes à ANACOM, o que é que entende que agora esvaziada a ANACOM pode fazer para responder a este grave problema do país, que são os serviços postais e os correios que estão num estado tão lastimável de que não há memória na nossa democracia. Muito obrigado. Ó Sr. Presidente, de facto, nós temos um grau de liberdade, enquanto cada deputado, de falar sobre aquilo que queremos. Bom, mas se existe uma ordem do dia e uma razão pela qual nós aqui estamos, é, como se sabe e como é bom de todos saberem, avaliarmos a figura indigitada para o Administrador da ANACOM neste quadro, e é este o propósito desta audição. E compete, do nosso ponto de vista à mesa, relembrar, porventura, aos senhores deputados, que sendo este o objetivo expresso, que teria utilidade haver pelo menos uma pergunta ao senhor convidado, porque senão o senhor convidado até se pode sentir diminuído em cá vir e haver simplesmente o grupo político mais representado na Assembleia nenhuma questão faz ao senhor indigitado, ao senhor candidato, e, digamos, gasta o seu tempo todo a falar da intervenção do PSD, que nos é lisonjeiro, mas, de qualquer modo, eu entendo, Sr. Presidente, com o bom nome da Comissão, e nós até temos uma reputação boa e queremos continuar a ter, relembrar aos grupos políticos que esse tempo é para, pelo menos, uma perguntinha a fazer ao senhor candidato indigitado, para não se sentir em vão aqui nesta Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só rapidamente relembrar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao colega que tinha esta dúvida que a privatização do CTT decorre do compromisso do Partido Socialista no memorando da Troika assinado pelo Partido Socialista e que, infelizmente, o PSD teve que dar corpo àquilo que os senhores não conseguiram por ter deixado o país na bancarrota. Bom, vamos agora à questão da nossa audição. O Sr. em relação à matéria postal, referiu-se ao convênio postal. Isto é um instrumento dos anos 80. Penso que, naturalmente, quando aprofundar mais o seu conhecimento do sector, verá que este foi, digamos, porventura, um lapso de linguagem, fruto, talvez, do seu conhecimento histórico. Mas vamos à realidade concreta. O que se passa é que o Governo do Partido Socialista arrumou na gaveta a proposta de caderno de encargos para o serviço público, para o concurso do serviço público universal postal, arrumou na gaveta e
já no final da última legislatura, o que é que fez? Fez um ajuste direto com o CTT para vigorar até 2028 e, simultaneamente, retira à Autoridade Nacional das Comunicações o cerne da participação regulatória em matéria de serviço postal. E a pergunta que lhe fiz e que o Sr. não respondeu volto a fazê-la. Qual é o seu entendimento do esvaziamento de competências da entidade reguladora, em particular dessa, feita objetivamente pelo governo do Partido Socialista e que não beneficia o país por não ter acolhido um trabalho intenso de um caderno de encargos para um novo serviço público universal postal e, pura e simplesmente, para ajuste direto, dar novamente ao CTT até 2028. Eu quero exatamente o seu comentário sobre isso, que liga com a pergunta que lhe fiz a princípio e também não me respondeu, que é como entende a possibilidade aqui levantada pelo Sr. Ministro de vir a retirar competências da esfera da ANACOM e chamar a si ao Governo. Portanto, sobre essa matéria, perguntei-lhe e volto-lhe a repetir para que me responda objetivamente se concorda com esta posição ou proposta do Sr. Ministro e se concordar que áreas da ANACOM, que áreas regulatórias entende que devam sair da autoridade regulatória e devam ser feitas pelo Governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um pequeno comentário. O modelo de convênio que lhe falei é um modelo dos anos 80, retomado em 2022. É um modelo muito problemático, mas estava-me a referir ao contrato por ajuste direto para o Serviço Público Postal. Sr. Doutor, queria-lhe fazer, digamos, um resumo de algumas das notas que tomei nesta audição e dizer-lhe, em primeiro lugar, que é um homem de fé. E isso é uma coisa que eu aprecio, porque entra numa instituição em que o Presidente foi hierarquicamente chefe do Vice-Presidente e de uma das vogais, portanto 3 em 5, e tem fé que isto, de facto, não, digamos, distorça a colegialidade do órgão. Mas também disse, e agora é também um homem pragmático, e é também uma virtude que eu entendo importante, que isso, se for assim, não é, a ser assim, não o preocupa muito, porque daqui a um ano já lá não estarão e, portanto, esse problema deixará de existir, como o Sr. Deputado também realçou. E, finalmente, dizer que vai ser um privilégio, um prazer tê-lo aqui, porque revelou na forma inteligente com que respondeu a muitas das questões incisivas que eu coloquei, uma dimensão política que eu não esperava de um candidato e, portanto, isto é algo que vai elevar seguramente o nível das nossas audições, porque conseguiu não responder com elegância, não é para todos, à maioria das perguntas incisivas e difíceis que eu tinha elencado. E, portanto, eu registro este seu registro e apraz-me com lealdade dizer que, de facto, bem-vindo também ao nosso mundo, porque, do ponto de vista da linguagem e da atuação, está praticamente em linha. Muito obrigado.